Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um artigo diferente, um artigo que não é nenhum estudo, ensaio clínico randomizado, controlado. Ele trata sobre essa questão de cirurgia conservadora e manejo axilar após o tratamento neoadjuvante no contexto de doença inicial. Foi publicado agora em 2021 no Lancet e como se os autores quisessem nos dar uma espécie de caixa de ferramentas para nos guiar nas condutas nesse cenário de QT-NEO em doença inicial, né? Hoje em dia a gente tem caminhado para esse caminho de indicar neoadjuvância mesmo em casos iniciais, principalmente no contexto de doença HER2 positivo e triplo negativo. Então esse estudo reuniu um painel de experts, né, tentando buscar consenso acerca do tratamento locorregional após neoadjuvância no câncer de mama inicial, e ele tratou de 6 pacotes de trabalho, digamos assim, 6 caixinhas ali que de certa forma orientam o leitor do trabalho as condutas em cada etapa dessa jornada da neoadjuvância. Então o comitê era um comitê multicêntrico internacional, basicamente de profissionais dos Estados Unidos e da Europa. Esses profissionais eram da área da cirurgia oncológica, radiologia, radioterapia, oncologia clínica, patologia. E como definição, quando havia uma concordância de 75% ou mais, era definido como consenso, e entre 51% e 74% de concordância era maioria. Então, o primeiro working package, né, o primeiro pacote de trabalho era o básico, né? Então, consenso que é necessária avaliação multidisciplinar para decidir a neoadjuvância, consenso que é necessário biópsia e exames de imagem confiáveis para indicar a neoadjuvância, e também consenso que é necessária nova avaliação multidisciplinar caso haja progressão de doença ou resposta insatisfatória no tratamento neoadjuvante. E a maioria também decidiu e optou que é necessária nova avaliação multidisciplinar antes da cirurgia. Não foi o consenso, mas a maioria achou que antes de decidir, em vez do cirurgião decidir sozinho, valia a pena uma nova avaliação multidisciplinar. Consenso também que são necessárias visitas regulares ao oncologista clínico durante a QT neoadjuvante e pelo menos 2 visitas ao cirurgião durante a neoadjuvância. Isso não foi consenso, mas foi maioria, né? E também foi consenso que é necessária avaliação e registro da avaliação de resposta a cada visita ao oncologista clínico. O segundo pacote de trabalho é sobre avaliação diagnóstica. Consenso que é necessário avaliar receptor de estrogênio, progesterona, HER2 e KM67 para todos os pacientes. Consenso também considerar assinatura genética, por exemplo, oncotype nos casos hormônio positivo, HER2 negativo. E também consenso que há de se considerar ressonância magnética nos casos de suspeita de multicentricidade ou multifocalidade, ou quando os outros exames, né, mamografia e ultrassom, têm achados indefinidos. Foi consenso que a ressonância nesses casos é bem indicada. A maioria optou por solicitar ressonância magnética, indicar ressonância magnética para tumores lobulares, né, não foi consenso, mas foi maioria. Consenso de fazer biópsia para quaisquer lesões adicionais vistas em ressonância que podem alterar a indicação cirúrgica. Ou seja, você tem uma área de 3 centímetros na mamografia e no ultrassom, na ressonância essa área se transformou em 10 centímetros, naturalmente a sua indicação cirúrgica passou de cirurgia conservadora para mastectomia. Foi consenso dos profissionais aqui que você deve biopsiar essa área adicional na ressonância que pode mudar a sua conduta. E a maioria aqui optou que a ressonância não é indicada de rotina para mamas não densas. Então, aquelas pacientes idosas com a mama lipossubstituída que vai para QT-NEO, não necessariamente você precisa de uma ressonância. Consenso aqui de marcar ou clipar lesões BIRAD 5
ou 4AC no momento da biópsia. Eu particularmente costumo indicar e observo também os colegas indicarem clipar lesões com diagnóstico de câncer. Nesse caso, os especialistas aqui indicaram clipar no momento da biópsia, talvez imaginando que independente do resultado seria indicado a ressecção da lesão. Foi consenso aqui, mas a meu ver é questionável de você clipar algo sem diagnóstico, mas enfim, foi consenso. Consenso que o exame físico é insuficiente para estadiar a axila. Então, assim, para fazer um bom estadiamento clínico da axila, clínico imaginológico, é necessário um bom ultrassom de axila, certo? E também consenso aqui que quando há espessamento cortical maior que 3 milímetros, ausência de hilo gorduroso ou alteração morfológica, esse linfonodo é considerado suspeito e, se linfonodo suspeito, realizar PAF ou core biopsy desse linfonodo. Consenso essa conduta. Maioria optou que, se linfonodo positivo para metástase, realizar a marcação pré-QT. Acho que o mais conhecido é a clipagem de linfonodo, apesar de haver outras formas, como injeção de carvão ativado, enfim. O mais comum, o mais conhecido é a clipagem. A maioria acha que linfonodo que, sabidamente positivo após uma punção, realizar a marcação pré-químio. O terceiro pacote de trabalho é a avaliação de resposta ao tratamento. Consenso aqui que a avaliação de resposta deve ser realizada ao redor da metade da duração da quimioterapia neoadjuvante. A maioria acha que o exame físico é insuficiente e são necessários exames de imagem para o planejamento cirúrgico adequado após a neoadjuvância. E foi o consenso que o melhor exame para avaliar a resposta é aquele que foi utilizado para diagnóstico. Então, se a lesão era bem vista na mamografia, possivelmente o melhor exame para avaliar a resposta é, de fato, a mamografia. Esse foi um consenso. O quarto pacote de trabalho trata do planejamento cirúrgico e das técnicas de localização. Consenso que cirurgia conservadora pode ser feita em casos de resposta total ou parcial. A maioria achou que caso haja multissentricidade extensa, não se deve tentar cirurgia conservadora, não se deve tentar aqui uma cirurgia heróica. E também a maioria acha que não deve ser tentada a cirurgia conservadora se progressão de doença. Doença, quando progride, a maioria acha que você deve optar pela cirurgia mais radical, que é a mastectomia. A maioria acha que mesmo se a radioterapia for contraindicada, pode ser tentada a cirurgia conservadora, possivelmente naqueles casos ali da paciente bem idosa, que tem uma sobrevida já reduzida, uma expectativa de vida, na realidade, reduzida pela própria idade ou comorbidades associadas. E a maioria aqui acha que você não deve, entre aspas, condenar a paciente a uma mastectomia, porque ela não vai fazer radioterapia, sendo que, de fato, não mudaria a sobrevida dela. E consenso também que, nos casos de resposta patológica completa, a peça cirúrgica deve conter o clipe de marcação, aqui é uma coisa meio lógica, de retirar o clipe que você marcou o tumor, para atestar de fato que você, na cirurgia, retirou a área de interesse. E consenso também de clipagem do leito tumoral para guiar a radioterapia adjuvante. Consenso que a margem ideal, apesar de quimioterapia, continua sendo no income tumor, ou seja, sem tumor na tinta, margens livres, a margem livre é margem livre. Consenso que, se margens comprometidas, é necessária uma reunião multidisciplinar para decidir o que fazer, e a maioria acha que se deve congelar o linfonodo sentinela no contexto de quimioterapia neoadjuvante. A maioria também achou que se deve repetir a imunistoquímica na peça cirúrgica somente se na biópsia inicial era hormônio negativo e ou HER2 negativo. Por quê? Porque se você repete a imunistoquímica na peça cirúrgica e dá um HER2 positivo ou um hormônio positivo que não tinha na biópsia inicial, muda completamente a sua conduta, Você vai oferecer drogas, terapia-alvo anti-HER2, oferecer endocrinoterapia com tamoxifeno, inibidores de aromatase, etc. Então, repetir se esses marcadores, receptor hormonal e HER2, tiverem sido negativos na biópsia inicial.
O quinto pacote de trabalho sobre cirurgia axilar e técnicas de localização, consenso que se há 3 linfonodos positivos ao diagnóstico, ou seja, antes de iniciar a QTNEL, independente de qualquer coisa aí indicado linfadenectomia axilar. E a maioria acha que axila N2, aqueles linfonodos conglomerados ao diagnóstico, também significa indicação de linfadenectomia axilar. Consenso que nem todo comprometimento linfonodal axila N1 ao diagnóstico deve indicar obrigatoriamente linfadenectomia axilar após a químio. Talvez essa seja a frase mais importante aqui dessa nossa apresentação, porque apesar da ausência de um dado robusto, prospectivo, randomizado e controlado, é uma coisa que tem sido feita, né? E esse estudo aqui, esse painel de experts vem corroborar isso, de que nem todo comprometimento N1 ao diagnóstico vai acabar indicando obrigatoriamente a linfadenectomia após a quimio-nel. E aqui, diante desse contexto, linfadenectomia axilar em caso de, se macrometástase, né, o N1 com macrometástase, a maioria acha que deve fazer linfadenectomia. Se micrometástase, a minoria, ou seja, 75% acha que não deve esvaziar, só 25% acha que deve. E se por acaso foi feito ali a imunistoquímica do linfonodo, só 4% desses experts acham que deve ser realizada a linfadenectomia axilar, mesmo após a quimioterapia neoadjuvante. E aqui, linfadenectomia axilar, se houver falha na identificação do sentinela, 46% acha que deve esvaziar, ou seja, a minoria do painel. E caso haja alguma contraindicação de radioterapia, também a minoria acha que deve ser realizada a linfadenectomia axilar por esse motivo. A maioria acha que não é esse motivo que vai levar a uma linfadenectomia axilar. A maioria concorda que não é mandatário ou mandatório realizar esvaziamento axilar em pacientes que negativaram a axila do ponto de vista clínico. E a maioria acha que se você tem 3 ou mais linfonodos sentinelas dissecados, dá uma taxa adequada de falso negativo, dá um conforto para o cirurgião em considerar aquela axila avaliada. A maioria acha que se você tem um linfonodo só clipado é suficiente, tá certo? Em vez de 3. E caso o linfonodo clipado não seja localizado pré-operatório, isso pode acontecer na hora de procurar lá, vamos injetar aqui o tecnécio no linfonodo, no clipe, não se acha o clipe. Caso você não encontre o clipe, proceder a linfadenectomia axilar, isso foi a opinião da maioria. Nem todos os pacientes clinicamente positivos em axila ao diagnóstico precisarão obrigatoriamente de radioterapia adjuvante. Essa é outra frase muito importante, que tem aquela frase clássica, né, que o que importa é o diagnóstico, é o estadiamento inicial. Então, se era N1 no começo, vai irradiar. Aqui é um consenso desses experts, que inclui também radioterapeutas, que nem todos os pacientes com axila N1 ao diagnóstico precisarão obrigatoriamente de radioadjuvante. Mais uma vez, isso aqui é um estudo de opinião, né? Então, aqui a maioria concorda que o volume de radioterapia e a extensão para a axila do tratamento depende de outros fatores de risco. Consenso, apesar da ausência de dados baseados em estudos randomizados, pacientes selecionadas podem ser poupadas da linfadenectomia axilar se a axila negativar. Isso foi consenso entre eles. E considerando que existe hoje uma ausência de dados baseados em estudos randomizados. Mesmo assim, foi consenso que algumas pacientes selecionadas, não todas, algumas pacientes selecionadas podem ser poupadas da linfadenectomia axilar se a axila negativou. E o último pacote de tratamento aqui, de trabalho, né, diz respeito à qualidade. Então, a cirurgia deve ser muito bem planejada no que diz respeito à localização da lesão marcada, pré-QT, né, seja com clipe, seja com tatuagem de pele, preferencialmente o clipe, e devendo o patologista documentar a cicatriz tumoral, entre aspas, ou o marcador prévio, seja o clipe, né, esse caso. Isso foi um consenso. Consenso também que a taxa de reoperação por margem comprometida não deve ultrapassar 30%, né, um serviço de qualidade, de referência, não deve ter uma taxa de reoperação maior que 30%.
Consenso que é necessário registro fotográfico rotineiro antes de cirurgia, radioterapia e após o tratamento. Também consenso que resultados devem ser coletados através de questionários padronizados para mensurar a satisfação e qualidade de vida. E é aqui que a gente vê um exemplo do porquê que se tem tanta produção científica fora do Brasil e aqui não tem tanta, né? A gente não tem tanta essa preocupação, eu não percebo isso. No geral, é claro, existem louváveis exceções, mas no geral a gente não vê essa preocupação de avaliar, de usar questionários padronizados nos pacientes de rotina para medir satisfação e gerar ciência, né? Trabalho científico. Então, para a gente finalizar aqui, que eu já me alonguei demais, esse é um estudo de opinião, tá certo? Isso aqui não pegou paciente, randomizou grupo nenhum, isso é um estudo de opinião de especialistas, mostram a tendência do que tem sido feito por essas pessoas muito experientes. Todas as condutas são relacionadas ao contexto de terapia neoadjuvante em doença operável, né? Aqui não é paciente metastático, eles estão falando de paciente operável do câncer de mama inicial. E nós percebemos claramente uma tendência de descalonamento do tratamento loco-regional, preservar axila, fazer cirurgia conservadora, que parece ser uma tendência nesse momento que nós estamos vivendo aqui na mastologia. Muito obrigado pela atenção e me alonguei um pouco, peço perdão e até a próxima.